Bom dia a todos, todas. É um prazer estar de novo aqui no fórum. A organização, o Mark, trouxeram para mim um tema simples para 15 minutos, que é custo-efetividade, desfecho clínico, o que se avalia nas incorporações em saúde, como as incorporações reduzem a judicialização no sistema público e privado, né? É um tema bom para 15 minutos, né, Gonçalo? Na verdade, acho que esse é um tema para o Gonçalo mesmo, mas a minha proposta é, nesse momento, e assim, conhecendo o público, o grupo, o nível de conhecimento sobre esse processo, ele é um pouco heterogêneo, né? Então pensei em utilizar esses 15 minutos para contar um pouco como que é o processo, sem me posicionar, assim, sem dar opinião ou sem fazer mais reflexões e deixar isso para a nossa mesa, né? A sua apresentação foi super boa, super esclarecedora, porque você vai além e mostra o problema do processo, como é que a coisa acontece no mundo real, né? Eu acho que isso é super legal. Mas, assim, como é que a coisa acontece, nem todo mundo conhece, né? Então, eu acho que a gente precisa... Eu vou tentar contar um pouco essa história. Bom, hoje a gente sabe que a gente tem um atrito sistêmico, né? Então, a gente tem a explosão das condições crônicas, né? Então, que a gente está discutindo aqui, a prevalência só aumenta, isso, as pessoas envelhecem, a demanda aumenta, né? É natural. Isso gera também uma pressão sobre o orçamento do SUS, que é fixo, e sobre os custos na saúde suplementar, né? Quem paga a maior parte do orçamento da saúde suplementar é pago pelas empresas, né? Que também tem um orçamento fixo e que não aguentam mais pagar esse aumento de custos, né? Está projetado aí um aumento para planos corporativos de 10%, 12%, muito acima da inflação esse ano de novo, né? Muita empresa está deixando de oferecer plano de saúde para os seus funcionários. Você vê a discussão que está havendo, inclusive na INS, sobre os cartões de desconto, né? Cartão de desconto precariza mais ainda, né? Vai ter acesso à consulta, exame, o resto vai para onde? Para o SUS, né? Então, o pessoal está indo dos planos mais baratos para o cartão de desconto. Vai pressionar o SUS mais ainda. Deixa eu passar, acho que passou sozinho. E a questão da judicialização, que é um sintoma do desalinhamento, né? Então, muita tecnologia entra de maneira desalinhada, né? E a gente tem vários exemplos que a gente tem visto aí na sociedade. No sistema público, né? Então, a Conitec tem um desafio de decidir para milhões, né? Então, o critério é coletivo e sistêmico, onde se avalia a evidência científica, avaliação econômica, o impacto no orçamento e a equidade. E aí se decide, né? Então, a questão da custo-efetividade, né? Então, o custo adicional por quali, aqui no Brasil, informalmente, ele é 1 a 3 PIB per capita por quali, que dá 40 a 120 mil, né? Então, tem que ver se ele é efetivo para melhorar a qualidade de vida do cidadão em relação a outros tratamentos. O impacto no orçamento, e aí uma estimativa do gasto incremental do aumento em um horizonte de 5 anos, considerando a epidemiologia e a adesão. Por isso que é o desafio da questão dos agonistas da GLP-1, né? Porque uma coisa é você incorporar uma doença
doença rara. Outra, um remédio para milhões, né? Então, como que isso vai impactar no orçamento? O QALY, né? Que é a métrica que combina sobrevida e qualidade de vida, e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Na saúde suplementar, porque assim, a gente tem que considerar a saúde suplementar nessa conta, né? Porque são 50, 51, 3, 52 para 3 milhões de pessoas que usam esse sistema. E às vezes a gente discute e não considera esse universo, né? A gente tem que pensar nesse modelo. E aí, existe a incorporação no rol da ANS outras forças, né? Então, a pressão da indústria para uma inovação e incorporação rápida, a pressão dos beneficiários que demandam esse tipo de acesso, a pressão dos prestadores que também querem incorporar, também para vender esse tipo de produto, e os contratantes que vão lá e falam assim, eu não tenho esse dinheiro para pagar, né? Eu não vou conseguir pagar Existem alguns tratamentos, alguns planos de saúde que fecharam quando tiveram que pagar um determinado medicamento, ele deixou de operar, né? Então, muitas vezes, na saúde suplementar, a decisão ela não é tão técnica, porque ela segue uma força de pressão, em vez de estritamente a questão do valor do VBHC. Eu acho que a gente tem que discutir essa questão do rol taxativo e do rol exemplificativo. O STJ adotou o rol taxativo, isto é, o rol é aquilo que está publicado, exceto se houver recomendação de sociedade médica, não tiver substituto no rol e evidência científica, mas hoje está valendo o rol taxativo, não exemplificativo. E tem, eu não vou comentar, muitas prós e contras de cada modalidade, né? Por exemplo, o rol exemplificativo, isto é, aquele rol que está lá do plano de saúde, da ANS, ele é mínimo. Então, é só um exemplo. Outras coisas podem ser cobertas. Mas o rol taxativo é uma lista fechada. Isso dá previsibilidade de orçamento. Agora, quando, por outro lado, o rol exemplificativo, ele considera a possibilidade de cobertura de outros procedimentos. Por outro lado, ele possibilita o risco de cobertura de tratamento experimental e off-label, né? Então, aumentando o risco para os pacientes. Então, é uma discussão que a gente vai ter que acompanhar e que é importante. E assim, é uma coisa que no fórum eu tenho sugerido às vezes, que na questão da saúde suplementar, existe um elemento muito importante, que é o contratante, é o pagador, né? O pagador, porque assim, quem paga o custo da saúde suplementar é o pagador, é a empresa. Não é o plano de saúde. O plano de saúde é um repassador, né? Então, interagir com o contratante para induzir modelos de remuneração baseados em valor, desenhar programas de controle de condições crônicas, programas agressivos, bem estruturados, e definir regras de cobertura atrelada a desfecho clínico. Não é o medicamento pelo medicamento, não é o tratamento pelo tratamento, mas atrelado a desfecho clínico. Então, o objetivo final seria incorporar a tecnologia com sabedoria, né, que não é apenas para reduzir o preço do plano, mas que a gente agregue valor para a saúde, para o bem-estar dos participantes. Por isso,
O sistema de incorporação ele tem que ter um filtro realmente rigoroso, baseado em critérios de custo-efetividade e impacto populacional, validado no mundo real, né? Um financiamento inteligente, hoje tem havido acordos de cofinanciamento, acordos de compartilhamento de risco com os hospitais, com os prestadores, para que o fornecedor, o prestador, a indústria farmacêutica, compartilhe desse risco. O risco não fique só com o governo, o risco não fique só com a empresa, mas que também a indústria farmacêutica compartilhe desse risco. E conseguir fazer um processo com muita transparência. Você mostrou que a transparência é um problema central, né? Quer dizer, você pode ter um processo super bem claro, mas que ele não é transparente. Incorporou, quer dizer, é um absurdo realmente um tratamento incorporado ou um tratamento que está no rol ser judicializado. E a gente tem observado que é super comum tratamentos que estão no rol da ANS serem judicializados. Porque o plano de saúde fala, não, eu pago para ver e deixa judicializar, né? Então, eu acho que o insight o futuro da saúde não é definido pela tecnologia que somos capazes de criar, mas por aquela que a gente consegue provar que gera valor sustentável e equitativo para a sociedade. Opa. Aqui, só para resumir, né, realmente a gente tem a impressão das condições crônicas, a judicialização não é um problema, realmente é um sintoma do problema, né? A gente precisa ter uma equação de valor e entender, a gente tem que entender como que é a incorporação no sistema público e privado e ter aquela discussão que a gente não vai fazer agora, de uma agência única, né, de incorporação, que a gente pergunta para o Gonçalo depois. E para encerrar, eu acho que a gestão baseada em valor, o VBHC, ele é um framework unificador. A proposta é usar o modelo de gestão baseado em valor, né? Então, desfecho clínico mensurável, de PRONs, como é que a gente mensura o resultado, não vale um indivíduo, mas como é que isso melhora para as pessoas, integrar o SUS e a suplementar, ver o custo por ciclo de cuidado, o que não vale é preço, a gente fica no preço do remédio, no preço do tratamento, mas que vale é o preço do ciclo do cuidado. E tentar reduzir de judicialização, que é ruim para todo mundo. Então, definir desfecho, medir custo, incorporar tecnologia conforme o valor gerado. Ufa. Aí meus contatos.